Guarani Olívio Jecupé é o escritor mais famoso da aldeia indígena Crucutu, que também fica em São Paulo, próxima da Tenundé Porã. Jecupé é autor de 13 livros publicados por várias editoras. Começou a escrever ainda no Paraná, onde nasceu. Veio depois para a capital paulista em 1992 para estudar filosofia na Universidade de São Paulo. Como começou essa história de escrever livros? Então, quando eu era pequeno, eu já lia muito, né? Então, de repente, em 1984, eu comecei a escrever algumas coisas. Então, eu comecei a escrever algumas poesias e depois comecei a escrever algumas historinhas. E nisso eu percebi que eu tinha jeito para escrever história. Então, eu comecei a escrever minhas historinhas, fui guardando. Só que naquela época eu não tinha assim, experiência como publicar um livro, né? E ao mesmo tempo eu queria ler livros de autores indígenas nas bibliotecas no passado, lá no Paraná. Só que eu não achava, então eu falei, caramba, então não tem autor. Então eu falei, nossa, então eu vou começar a escrever também, quem sabe um dia eu escrevo e publico um livro. Nós temos uma cultura que é importante as pessoas verem e saberem. Então a gente tem nossas crenças, temos nossos pensamentos e as pessoas não sabem. Então o mundo lá fora, a gente sabe que é diferente do nosso. E às vezes esse preconceito existe porque o conhecimento sobre o índio não é conhecido. E que sua mãe sempre contava para os outros moradores da Jecupé aldeia. ajudou a esposa a escrever seu primeiro assim. conto. Nascida e criada na aldeia, Maria Querechu não costuma falar muito português. Ela se comunica principalmente em tupi e não sabe escrever. Foi Jecupé que botou no papel o conto que ela ouvia de sua mãe quando era pequena. Tem muitas coisas que minha mãe contava, eu escutei, né? É assim que quando você cresce, você vai lembrar que eu contei. Aí eu lembrei, né? Que contou a história, eu vou contar para o meu marido. Aí ele, então conta. Eu contei uma vez, depois mais uma vez contei, aí fala, então conta que eu vou escrever. Aí eu falava assim, se eu soubesse se escrever, eu fazia sozinho. Mas quando eu era criança não existia a escola. Hoje seus filhos vão para a escola, né? Agora vai desde um ano, você com 6 anos passa para o estado. Desde 2001, as aldeias indígenas Guarani de São Paulo têm suas próprias escolas. O CECI, Centro de Educação e Cultura Indígena, fica dentro da comunidade e é aqui que as crianças de até 6 anos recebem uma educação diferente, com o objetivo de fortalecer a identidade guarani e valorizar o uso da língua materna. A literatura indígena em Guarani é um importante instrumento para que as crianças não percam o contato com a língua nativa. Os contos recuperam as antigas histórias contadas oralmente pelos seus avós. A cultura guarani, ela, como a maioria das culturas indígenas, ela é muito oral, assim. E aí, então, uma das práticas muito habituais, assim, que acontece com muita frequência é as contações de histórias pelos mais velhos, pelas mães, pelas tias, pelos tios. E as crianças, os jovens são os público-alvo dessas contações de histórias, porque todas as histórias guarani sempre têm um aprendizado para passar. Nas histórias indígenas a gente tem de tudo, porque, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da natureza, sobre os bichos, porque no passado a gente sempre fala assim que os bichos falavam com a gente. Então por isso que a maioria das histórias sempre tem esse contato do bicho, por exemplo, falar com o ser humano. Então você vê aqui ao nosso redor tem um rio, esse rio tem que ser protegido, porque ali a gente depende do peixe, a gente depende para nadar, a gente depende, por exemplo, os pássaros sobreviver. A gente sabe que o rio e o mar é a moradia de Piragui. Piragui é a sereia do mar. Então ali é a casa dela. Então a gente tem que respeitar.
Agora o mundo do branco não acredita nessas coisas. Esse é um dos maiores aprendizados que a gente pode ter com os índios, essa relação que ele tem com a natureza? Eu acredito que sim, porque o respeito à natureza é uma coisa natural nossa, né? Então os brancos quando vêm aqui, eles não entendem. Ah, mas por que vocês não derrubam essas matas para vender, não sei o quê? A visão do branco é sempre derrubar. E nós não. Se a gente ganhar uma aldeia de 500 salqueiros de terra, que esteja um deserto, que não tenha nada, só terra. Daí se a gente ganhar para a gente montar a nossa comunidade, daí os brancos vêm e falam assim, mas por que dá terra para os índios? Eles não vão fazer nada, vai virar só mato. Então você volta 5 anos depois, ou 10 anos, daí vira essa floresta. A Mulher que Virou o Urutau traz a história contada por Maria Querechu, escrita por Olívio Jecupé e traduzida para o Guarani por Gerá Giselda. Uma índia muito bonita vivia sonhando acordada com o grande Jati, ou lua. Ele resolve colocar em prova o amor da jovem. Então nasce uma linda história de amor, a lenda Guarani sobre o pássaro urutau. Publicado em 2011 pela Panda Books, o livro foi a primeira experiência bilíngue da editora. Era justamente para também atender as crianças das escolas indígenas, né? Para também fazer esse trabalho com a língua guarani lá nas escolas. A gente tem que contar com material talvez específicos, e aí histórias contadas dos Guarani, de escritores Guarani, por exemplo, ou de outras etnias que são diferentes, mas por sua vez tem muitos pontos comuns, assim, por ser povos indígenas. É legal talvez para trabalhar dessa forma adaptada, que vai fortalecer a situação diferenciada, assim. As pessoas falam assim, mas vocês têm escola aqui, vai ser muito importante, porque quando as crianças crescerem, eles podem ir para a cidade trabalhar. Não, mas nossa intenção não é essa. A nossa intenção é que essas crianças aprendam para eles continuarem vivendo na aldeia e continuar forte culturalmente. Então não é como os brancos pensam. Mas isso aqui vai ajudar você a sair daqui para você... Não, isso aqui não é infeliz, nós não somos infelizes. Nós somos felizes dentro da aldeia vivendo do jeito que está aqui, ó. Mas as crianças andam descalço. Mas andar descalço não é infelicidade, você entendeu? Não é pobreza, então o branco acha que nós somos pobres. Não, nós não temos dinheiro, mas a gente é rico, saúde, é rico com a natureza. Então a alegria nossa é isso aqui, ó. Se não tivesse tido essa lei, acho que nenhuma editora teria se movimentado em prol de disseminar a cultura indígena.